E o que nos orgulha muito é que ao longo desse período, né, a cooperativa que começou embaixo de uma escada, hoje está nos principais endereços financeiros do Brasil, em São Paulo. Terceira maior do Brasil, né, a Vale do Piquiri, e o Sicredi aí é a maior do Brasil em termos de gestão de recursos, sobre não sei quantos bilhões, pode repetir para mim? 500 bilhões de reais. Meio trilhão sobre gestão. Então, muitas vezes, o que as pessoas precisam não é um crédito, não é uma linha de crédito facilitada. Eles precisam de uma orientação. Hoje nós estamos em 100 cooperativas. Nós somos a terceira em âmbito desse sistema Sicredi em volume de ativos administrados aí com esses 14 bilhões de reais. E o Sicredi tem um papel muito importante em fazer a retomada das pessoas, do humoraменse, acreditar em cooperativismo. Exatamente. O bichinho do cooperativismo pegou logo já no início? Já Pegou. Entendeu a ideia, o propósito já de cara, assim? O tema de hoje é muito importante, eu defendo com unhas e dentes, porque isso ajuda a nossa comunidade, principalmente a sociedade, devolve dinheiro pro seu bolso e traz um pouco mais de dignidade na forma de buscar o crédito. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui eu trago para vocês insights e história que com certeza vai impactar aí você e a sua vida. Você é empresário e você é agricultor, presta atenção nesse episódio que isso vai ajudar muito você e com certeza pode te ajudar financeiramente nos seus negócios também. Seja muito bem-vindo, Jaime Basso. Henrique, eu que agradeço o convite aí, pô, momento bacana estar contigo aqui, falando sobre cooperativismo, falando sobre empreendedorismo. É isso aí. Enfim, falando sobre prosperidade, né? Que a gente o que mais almeja através desse movimento da cooperação com a sociedade como um todo. Então, uma satisfação, agradeço desde já o convite. Esperamos ter uma ótima conversa e que possa ser agradável para quem está nos assistindo também. Com certeza teremos. Fique à vontade. Tem um Comes e Bebes aqui do Cláudia Bolos Doces e Salgados, nosso parceiro Colégio Prisma também, que sempre nos incentiva aqui no podcast. Quem que é Jaime Basso? Eu sei que já quero fazer um elogio aqui. Terceira maior do Brasil, né? A Vale do Piquiri. E o Sicredi aí é a maior do Brasil em termos de gestão de recursos, sobre não sei quantos bilhões, pode repetir para mim? 500 bilhões de reais. Meio trilhão sobre gestão, caramba, parabéns. E isso é muito importante porque a gente vê que o movimento está crescendo mais, né? O cooperativismo está abraçando uma coisa que é tão importante lá fora e hoje o Brasil está abrindo bastante os olhos para isso. E quem que é o Jaime Basso? Como começa a sua história? É o cooperativismo, depois nós vamos falar bastante. Mas Jaime Basso é um cidadão normal, comum aí, engenheiro agrônomo de formação. Vejam bem que muitas vezes a formação profissional não tem muito a ver com o que você vai fazer na vida, né? Mas eu sou um engenheiro agrônomo, tenho lá meus 64 anos de idade. Tá muito bem, parabéns. Nasci no Rio Grande do Sul. Estamos morando com a família no Paraná desde o ano de 1971. Saí depois para fazer o segundo grau, que na região era difícil. Fui fazer agronomia lá em Passo Fundo, voltei para o Rio Grande do Sul. Retornei para o Paraná, conduzindo a propriedade. Eu sou produtor rural também, avicultor. Legal. Né, ao longo desse período. E daí entrou no meio, no caminho, aí o cooperativismo. Né? Eu moro em Palotina, na época a cooperativa agropecuária, a Coopervale, hoje Cevale, né? O pessoal me convidou para participar do movimento de cooperativa, ser lá de comitês educativos, participar dessa questão de liderança. Foi aí que eu fui indicado e comecei como conselheiro fiscal por 2 anos, depois fui para vice-presidente da Cevale, e a Cevale e a Cred Coopervale na época, que é Sicredi hoje, é uma cooperativa de crédito rural, que foi formada por associados da Coopervale. Já tinha muito tempo essa associação ali dentro da Coopervale? Sim, tinha... Não tanto tempo, né? Tinha, vamos dizer assim, eu comecei em 93, 94. A cooperativa de crédito foi constituída em 88 e iniciou as atividades em 89. Nossa, era bem recente. Então, era bem recente. Você pegou tudo, então, ali, a trajetória praticamente. Do crescimento, sim. A minha matrícula de associado é 179. Então, eu não fui fundador, mas fui logo 2, 3 meses depois, um dos primeiros aí a me associar. E aquele movimento, né, aí participando do conselho da Cevale, conselho da Sicredi, né,
Teve essa evolução toda aí do crescimento da cooperativa. Então, ao longo desse período, eu conheci toda essa evolução do sistema Sicredi em âmbito de Brasil, do cooperativismo de crédito em âmbito de Brasil. Mas para falar um pouquinho também depois a gente pode abordar, a cooperativa de crédito começou a funcionar em 89. E o local oferecido na época para a cooperativa de crédito funcionar dentro da Cevale foi embaixo de uma escada. Nossa, era Né? literalmente um cantinho ali que ninguém usava. Que ninguém usava. Coloca lá, não sei se isso vai dar certo mesmo, né? Caramba, não tinha tanta E esperança na assim. época era só um colaborador que tinha, uma pessoa cedida pela Cevale para conduzir essas atividades. E o que nos orgulha muito é que ao longo desse período, né, a cooperativa que começou embaixo de uma escada, hoje está nos principais endereços financeiros do Brasil, em São Paulo, lá na Avenida Paulista, na Faria E Lima, eu já vi aqui lá, em Umuarama, com suas é lindo lá em São 4 Paulo. agências Eu vi a aqui. agência de vocês, é bem grande, bem imponente. É bem bacana. Inclusive, tem um amigo meu que não sei se ainda continua ali, mas saiu daqui para ir para lá, que é o Jacques Pacheco. O Jacques Pacheco, o Jacques está Muito conosco lá competente, tá lá fazendo um ainda. trabalho, tá, agora está. Parceiraço, prazer, viu? Ele, Um abraço, Jacques. Vou mandar para ele, você esse episódio. o Jacques começou conosco aqui em Umuarama, né? Depois foi para Palotina, na área de comunicação e marketing. Depois foi para São Paulo, ser o gerente da agência da Paulista, lá da Avenida Paulista. Linda agência. E hoje ele é gerente regional, né? Ele é responsável lá por umas 20 e poucas agências na região do ABC, né? Então, o Jacques é um excelente profissional que é a gente aqui da terra, né? E que é uma característica do Sicredi, né? Como um todo, né? Nós promovermos pessoas internamente, esse crescimento, essa evolução profissional, né? Então, aconteceu comigo essa evolução profissional, um agrônomo conduzindo atividade financeira numa cooperativa de crédito, uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. Aconteceu com o Jacques, aconteceu com outras pessoas, né, com todos os nossos gerentes de agência que nós temos aqui em Umuarama e vários profissionais. Foram pessoas que, ao longo do tempo, construíram uma carreira. Né? A Charlene mesmo, o Jorge, pessoas que começaram lá como estagiários, como caixas, como auxiliar de atendimento e estão construindo uma carreira dentro da cooperativa. Isso é muito gratificante, porque eu acredito que a valorização das pessoas é o que faz a diferença hoje em dia, né? A humanização, o atendimento, o relacionamento é que tem promovido esse crescimento aí. E cresce não só a sociedade, mas também a ideia de cooperar mesmo, as pessoas gerar mais emprego, ter mais expectativa. Antes a gente só tinha os bancos com fins lucrativos ou públicos, daí veio a cooperativa e mudou todo o cenário. E quem entende cooperativa dificilmente sai dela. Eu, particularmente, o bichinho da cooperativa me pegou já no início ali. E hoje eu vejo o quão transformador isso é, o quanto isso beneficia a sociedade como um todo. Tem vários projetos por trás que poucas pessoas conhecem, né? Ajuda uma escola aqui, faz um trabalho social ali, então movimenta todo o mercado. Tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe do social e lógico que por trás disso tem o econômico para você fazer o social. Mas eu lembro muito bem de uma conversa que eu tive com um empresário na época da pandemia, né? O empresário me perguntando, falou, pô, Jaime, como é que está o Sicredi com essa questão da pandemia? Eu falei, poxa, quando tem algumas dificuldades, para o Sicredi é bastante interessante, porque o Sicredi, diferente do sistema financeiro tradicional, a cooperativa está aí, conhece o associado e não abandonou o associado. Tanto é que um próprio depoimento do presidente do Banco Central, na época do Campos Neto, ele falou, as cooperativas foram a que menos deram as costas para as pessoas, para as empresas, na época da pandemia. Então, eu conversando com ele, né, que a cooperativa cresce, evolui e tal, e que o dinheiro depositado no local fica no local, o dinheiro depositado aqui em Umuarama fica sendo reinvestido aqui. Daí até ele fez um comentário, pois é, eu levei dinheiro lá para São Paulo, que é investimento nessas plataformas, XP e outras mais que tem por aí, né? Essas plataformas captam o dinheiro daqui e levam para fundos em grandes centros. Falei, pois é, se você tivesse aplicado na Sicredi, o dinheiro ia ficar aqui,
Nós íamos financiar as pessoas que iam comprar o que você tem para vender. Exatamente. Assim, o dinheiro foi embora, a economia não desenvolve. Exatamente. E isso é um ponto importante que o cooperativismo faz, que muitas vezes as pessoas não observam, né? E acabam movimentando o local. O dinheiro fica aqui em Umuarama, fica em Autônia, fica em Perobal, em Pérola, onde que a cooperativa está presente, circula o dinheiro naquele local. Só para você ter ideia, Henrique, no Brasil, hoje o Sicredi tem em torno de 3.000 agências. Nossa. Nós estamos presentes em 2.200 municípios. Em 200 Nossa. municípios... Metade do Brasil, praticamente. Metade do Brasil. Em 200 municípios, nós somos a única instituição financeira. Né? Você pega, por exemplo, Cafezal, né? Eu pego a Xambrê, né? 2 exemplos que eu estou lembrando aqui, que nós somos a única instituição financeira. Nossa. O que acontece com esses locais se não tivesse a cooperativa lá? Ele tem que se deslocar para Tem que poder se deslocar. usar o sistema bancário. Quem que é o maior empregador nesses municípios? É a prefeitura e o INSS com os aposentados. Chega na virada do mês, o que acontece? O servidor público fala, eu preciso ir para Umuarama. Sacar o dinheiro. Não, lá mexer minha conta bancária, preciso lá ver como é que tá. Hoje você faz tudo isso pela internet, é fácil, né? Mas é a justificativa que tem para você sair, dar uma... E o aposentado falou, eu preciso ir lá para sacar meu dinheiro. A prefeitura tem que disponibilizar o ônibus, muitas vezes, para essas pessoas se movimentarem. O que acontece? Ele vai na cidade vizinha... Gasta lá. Gasta lá. O dinheiro não volta. Volta só com os pacotinhos embaixo do braço, né? Nossa. Com a compra feita, e a cidade não cresce, não desenvolve. E o cooperativismo tem um papel muito importante, né? De promover esse crescimento local, esse desenvolvimento local. E a gente está em municípios que de repente não, que outras instituições não vão. Por quê? Porque para nós tem esse lado do social, tem o econômico, a agência viabiliza, né? Gera um resultado, mas aquela operação não gera um resultado que talvez um banco queira que gere o resultado para satisfazer seu investidor. Entendi. A cooperativa não, a cooperativa está lá para satisfazer o associado, né? O nosso apetite a lucro não é tão grande quanto o apetite ao lucro que os bancos têm. Por isso que vale a pena nós ficarmos lá, e a gente fica muito feliz, porque é assim que a gente busca e promove a prosperidade. Porque nesses municípios, se você não tem uma expectativa de crescimento, as pessoas vão embora. Né? Os jovens vão para outros municípios. Vai definhando cada vez mais, perde talento. Vai embora. E tem muita gente boa, né, nesses locais. Então, o que você tem que promover através da circulação do dinheiro naquele local? O crescimento daquela comunidade. Então, tem dado certo e é por aí. Então, o Sicredi tem um papel importante, e eu fico muito feliz por fazer parte desse movimento, né, ao longo desses 30 anos aí de carreira no cooperativismo. O bichinho do cooperativismo pegou logo já no início? Você entendeu a ideia, o propósito já de cara, assim? Na realidade eu tava até de boa, né, porque... e aí muitas vezes a gente acaba não olhando alguns detalhes e perde algumas oportunidades. Eu estava de boa, engenheiro agrônomo, um cara novo, né, voltando na cidade, né, conduzindo a propriedade rural lá da família e tal. Não queria me envolver com isso aí. Mas um dia eu estava lá na Coopervale, daí veio o atual presidente, o Alfredo Lang, né? Mas o vice-presidente também estava, o Ademar Pedrão, enfim, eles falaram, Jaime, você tem que começar a participar aí do comitê, né, da liderança aí da cooperativa. Eu falei, mas será? Por que eu vou me incomodar com isso, né? E acabei indo nas reuniões, né? Acabei indo na reunião, logo depois eu fui eleito conselheiro fiscal, e aí foi pegando, né? Você vai gostando do movimento, porque você vê que você está ajudando pessoas, você está promovendo o crescimento, o desenvolvimento. Fui me envolvendo, fui para a diretoria da Coopervale, diretoria da Cred Coopervale, que era a cooperativa de crédito, e a Sicredi Vale do Piquiri, ABCD hoje.
fui me envolvendo com isso e aí já começa envolvimento em âmbito local, em âmbito regional, em âmbito estadual, em âmbito nacional. Nossa, Você aí acaba tempo para atividade rural começou a ficar. daí a atividade rural, quem toca lá é meu irmão, né? Daí ele conduziu a atividade rural, acabei não me dedicando mais, né, à Aham. atividade rural, porque é aquela situação também que você não consegue fazer as duas coisas É. bem feitas, né? Então, porque também a atividade rural demanda muito tempo e não tem muitos horários, né? Você não consegue, vou dedicar tanto tempo lá para atividade rural então, o que a gente se compromete com alguma coisa que é do coletivo, a gente se envolve mais com o que é do coletivo do que com a gente. Uhum. Então, meu irmão conduziu lá, que é agrônomo também, e está conduzindo até hoje, né? A parte agrícola, né? E eu me dedicando ao cooperativismo. Então, é um crescimento, uma formação ao longo do período, mas são oportunidades que muitas vezes aparecem. Show. Aparece para o profissional, né? E você que está nos assistindo também, de repente, está aí, está iniciando carreira, né? Tem muitas vezes coisas que vão aparecer na vida que você nem imagina o que é. Mas você não pode. Opa, perdão. Você não pode, né, dizer não de cara. Você tem que pelo menos estar analisando, vendo, porque de repente são grandes oportunidades que aparecem na vida da Muda gente. toda a Muda trajetória. toda. E é assim para o profissional, é assim para o empreendedor, né? Muitas vezes negócios que vão acontecendo, né? A gente sempre teve eh, esse viés aí de olhar oportunidades, de a gente não fechar portas para a situação, o próprio crescimento da cooperativa, né? Uhum. Poxa, um ano apareceu uma oportunidade de nós iniciarmos as atividades aqui em Umuarama, que começou no ano de 2000, 2001 aqui em Uhum. Umuarama, né? Já tem 25 anos aqui? O Sicredi aqui em Umuarama, Nossa, que legal. né? Eu lembro muito bem, né, que do início, eu era presidente da cooperativa, a gente fez todo um movimento aqui de abrindo uma agência, no começo aquelas dificuldades, depois hoje o Sicredi aqui é uma referência, que o cooperativismo também passou no passado por uns momentos complicados aqui, Uhum. né? O cooperativismo aqui era muito mal visto, Uhum. né? Muito, né? O pessoal não queria muito ver cooperativa O aqui. pessoal tinha medo também, né? Tinha medo porque no passado algumas situações ocorreram e deixaram uma imagem negativa, Aham. né? E aí as pessoas ficaram meio com o pé atrás. E eu fico feliz porque também a gente contribuiu muito com o fortalecimento do cooperativismo aqui em Umuarama, né? Então, das pessoas, poxa, acreditarem que a cooperação faz a diferença. Sim, Tudo vai na questão de gestão, sim. todos têm problema de gestão, da dificuldade, mas a cooperação é que promove o crescimento, o desenvolvimento, promove a prosperidade. Então, todo esse movimento aqui, o Moarama, nesse período todo também, participando, a sociedade nos recebendo muito bem, e hoje a gente tem parcerias fantásticas com as entidades aqui do município, sociedade rural, os médicos, a própria associação comercial, né, que teve um viés de Uhum. início com o Cicobi, né, mas Uhum. também nunca deixou de dar atenção, né, porque tudo é cooperativismo, é Sim, cooperação, é sim. associativismo, né, então tem tudo a ver os negócios. Sempre houve uma parceria bastante interessante nesse sentido. E é assim que a sociedade começar a se organizar e olhar dessa forma, nós vamos fazer cada vez a nossa a nossa Umuarama melhor, o nosso Paraná melhor e o Brasil melhor. Eu não tenho Com dúvida certeza. nenhuma que a cooperação vai fazer isso aí. Tem algumas pautas que eu quero aprofundar mais, mas algumas coisas eu quero passar para entender a trajetória e a evolução do Sicredi. Quando você começou ali na época de 93, 94, como que vocês conheceram o sistema Sicredi para fazer essa absorção, não sei se é a palavra certa, da Coopervale para Sicredi? Como Isso. que foi essa Não, mudança de chave? essa é uma história bastante interessante, né? Nós tínhamos no Brasil, até o ano de 90, 91, o Banco Nacional de Crédito Cooperativo. Nós Ah, tínhamos, já existia. que era um banco público Uhum. que usava para fazer a compensação
dos títulos e documentos lá das cooperativas de crédito. Legal, Nós tipo um regulador. nós tivemos um incentivo da Constituição de Cooperativas, principalmente em cooperativas agropecuárias, nos anos 80, até em função de alguns problemas que aconteciam em algumas cooperativas agropecuárias, fazendo a gestão financeira, até captando recursos diretamente de produtores. Algumas cooperativas, e uma grande cooperativa no Brasil apresentou um problema na época, que foi a Cotia, até ela captava recursos, né? O que o Banco Central viu naquele momento? Falou, não, nós precisamos fazer dos departamentos financeiros das cooperativas agropecuárias uma cooperativa, que como cooperativa o Banco Central consegue ter um controle maior. Então, nos anos 80, foram constituídas muitas cooperativas de crédito no Brasil. Mesmo sendo o movimento, a primeira cooperativa lá de 1902, no Rio Grande do Sul, né, cooperativas, de uma certa forma, houve uma constituição de cooperativas, mas nos anos 60 houve uma redução significativa, muitas delas ficaram só no papel, sem funcionar, mas uma retomada nesse crescimento nos anos 80. Quando o Collor assumiu o governo federal em 91, ele extinguiu o Banco Nacional de Crédito Cooperativo. Caramba. Então, todas as cooperativas de crédito que foram incentivadas a ser constituídas naquele período ficaram sem um banco para fazer a compensação. Então, num primeiro momento, quem começou a fazer a compensação era o Banco do Brasil, que cobrava uma tarifa alta para fazer esse serviço para as cooperativas. As cooperativas Não tinha pra onde correr? aí as cooperativas iam ser meras agentes credenciados aí Uma lotérica da vida. tipo uma lotérica do Banco do Brasil. Não tinha. Então começou um movimento de constituição de banco cooperativo. Foi aí que, em 94, o Banco Central autorizou a constituição do Banco Cooperativo Sicredi, que era a marca que as cooperativas do Rio Grande do Sul utilizavam. Legal. Eu, aqui no Paraná, fazia parte já desse movimento, e eu lembro muito bem que a gente estava reunido em Curitiba e a gente tinha três possibilidades naquele momento. De nós constituirmos aqui no Paraná o nosso próprio banco, né? Mas as cooperativas tinham lá sua limitação de patrimônio para fazer isso. Havia aquele movimento da constituição de um banco cooperativo em âmbito nacional, que era o Bancob, que foi constituído, e nós podíamos também nos associar ao Bancob. E a outra opção era nós estarmos, nos unirmos aí ao Sicredi do Rio Grande do Sul. Legal. Das três opções, nós optamos na época em fazer parte do sistema Sicredi. Foi aí que, em 96, final de 96 para 97, nós nos unimos ao sistema Sicredi, até porque precisava de menos dinheiro, né, para você colocar de patrimônio para fazer parte do que constituiu o nosso banco aqui. E em 97 nós passamos a usar a marca Sicredi. Legal. Então, esse movimento todo. A diretoria que eu fazia parte da Cevale e da Sicredi, eu deixei de fazer parte, eu fui vice-presidente da Cevale de 95 até 2004. Em 2003, nós incorporamos ou nos unimos com a cooperativa de Goiuerê e Ubiratã. Aí, quando houve a nova eleição junto à Cevale, até porque tinha uma responsabilidade muito grande de desenvolver o Sicredi nessa região que ficou maior, tanto aqui na região de Umuarama, a região de Campo Mourão, Goierê, Ubiratã e a região de Palotina, Assis, essa região. Eu acabei me desligando da diretoria da Cevale, ficando só com a diretoria do Sicredi. Caramba, então, esse legal. é o movimento aí. Então, aí é envolvimento, aí vamos... Aí não parou mais. Aí vamos estudar a parte financeira, Legal. né? Mesmo sendo agrônomo, né? A formação não interessa. O que interessa é a vontade. Eu imagino que você conheceu um mundo totalmente diferente ali, né? Porque você saiu do universo terra para o universo tecnológico, financeiro, que ajuda a pessoa da terra. Com certeza. Mas é um networking pesadíssimo. Né? Sim. Conhece todo mundo, todo tipo de gente. E nós tivemos também um movimento bastante interessante quando a gente fala assim em âmbito
de formação, de capacitação desses profissionais, né, que são os dirigentes das cooperativas, os diretores das cooperativas de crédito, que é a formação, capacitação para você poder fazer frente a essa realidade do mercado financeiro. Então, formação em escolas, né, em âmbito nacional, internacional, a gente sempre buscando essa formação, essa capacitação, porque também você tem que se preparar que você está mexendo com o dinheiro dos outros, né? A gente Sim, não sim, pode, sim, não pode falhar com isso, né? sim. Não é dinheiro nosso, é dinheiro da sociedade como um todo. Então, sempre houve uma preocupação muito grande dos dirigentes de estar formando as pessoas, capacitando para poder fazer frente nessa realidade de mercado que é completamente diferente. Uhum. Hoje, o mercado mais competitivo do Brasil é o mercado financeiro. E que Realmente. ele não para nunca, né? É. Os bancos tradicionais concentraram, vem as fintechs, vem os bancos digitais, É muitas com fatias, uma né? escala assim de pessoas abrindo contas muito grande, e tem o modelo de negócio do cooperativismo, que é no atendimento, no relacionamento, na humanização, na valorização das pessoas, que é bem diferente. Então, se nós formos para o mercado financeiro fazer o que um banco faz, ou fazer o que um banco digital faz, um banco tradicional ou um banco digital, é difícil para a gente competir. Porque pra Agora, lá é só números, né? agora, fazendo o que a gente faz, aí fica bastante interessante. Eu comento isso porque aqui na região o cooperativismo já tem um nome, já tem uma Uhum. presença, e as pessoas já sabem que é assim que funciona, do relacionamento, do conhecimento das pessoas, estar próximo. Agora, na semana passada, retrasada, nós em São Paulo inauguramos 8 agências do Sicredi na cidade de São Paulo. Semana passada? Semana retrasada. 8? 8 agências. Tem Nossa. mais 9 que nós vamos inaugurar agora nos primeiros meses de Nossa. 2026. Né? Qual que é a meta? Desculpa perguntar. Até o final de 2026 já tem programado uma ideia de quantas agências ou não? Até o final de 2026 nós devemos fechar com umas 108 agências por aí. Caramba. Né? E o grande número de abertura de agência vai ser em São Paulo. Né? E então, por que eu comentei isso? Porque lá as pessoas percebem isso também, Uhum, da importância, né, do relacionamento, do atendimento, uhum. do relacionamento. Mesmo sendo um grande centro. Sendo um grande centro, estava conversando esses dias na inauguração de uma agência, um associado lá, que é até da Associação Comercial e superintendente, ele falou, ó, até no discurso dele, ele falou, quando eu conheci o Sicredi, fiquei meio assim, falei, poxa, mas cooperativa aqui em São Paulo, isso não funciona. Só que a forma que o Sicredi faz o cooperativismo aqui, eu percebi e entendo que funciona muito bem, tanto é que hoje toda a minha movimentação é na Sicredi. Olha que legal. Né? Então, isso é interessante, as pessoas valorizam. Você vai lá, você faz uma assembleia presencial, as pessoas vão, participam da assembleia, você faz uma reunião. Hoje nós fizemos agências lá que os bancos estão fechando, né? Nos últimos 10 anos aí fecharam mais de 7 mil agências no Brasil. Caramba. Os bancos fecharam, bancos se uniram, um incorporou o outro. É para diminuir custo, será? Diminuir custo também foi muito para automação ou para plataforma e tal. Né? Antes era as filas que aconteciam nas agências era aquela coisa absurda, né? O cara ia lá para pagar um boleto, tinha que ir na agência. Né? Então eram filas, aquela demora. Hoje não tem mais esse movimento. Então eles atendem pelo aplicativo, mas já era aquela coisa mais fria no atendimento. Você está lá, um empresário, ou um produtor rural, ou qualquer pessoa que seja. A hora que ela tiver qualquer dificuldade, ela quer conversar com alguém. Né? E você ter uma pessoa para você conversar, né? Conhecer o seu gerente da conta, ou saber que tem aquela pessoa que te conhece, que fica mais fácil para você resolver. Poxa, Sim. se eu tenho uma conta digital e acontece qualquer probleminha, pode ser mais tecnológico que 0800. seja o cidadão lá, ele quer conversar com alguém. Ou simplesmente o atendimento por um robô não vai satisfazer a Não. vontade E é dele. o que eles oferecem. É o que ele não gera confiança, não gera credibilidade. E até estava mês de novembro, né? Estava na Alemanha lá, numa palestra lá,
ficou aquela coisa bem clara. Como é que você conquista a confiança das pessoas? É através do relacionamento. Ah, tecnologia. Tecnologia ajuda, facilita o dia a dia. Mas é o relacionamento que vai gerar confiança. A máquina não gera confiança. Ah, serve pessoas, mas as pessoas Pessoas. querem se conectar com pessoas. Quer conectar com pessoas, é aquela situação. E Jaime, para você ali, quando você entrou no Sicredi, naquele momento, acredito que Palotina já tinha uma cultura, um pensamento do cooperativismo. Como que foi para você fazer essa expansão da marca Sicredi, assim? Como que foi esse planejamento? Porque eu imagino que tem muito de administração por trás, empreendedorismo. Por mais que você é presidente de uma grande corporação, vamos dizer, mas tem que ter um planejamento grande, porque vocês têm 100 unidades, né? 100 agências. Empreendedorismo não tem tamanho, né? Empreendedorismo não tem tamanho. Realmente Você se encontrou como empreendedor ali? Foi ali que você entendeu uma habilidade poderosa, que é empreender? Eu acredito que sim, porque eu vim de uma escola do cooperativismo bastante interessante, né? Eu, quando comecei nesse movimento de cooperativa, e nós tínhamos, e temos até hoje, o presidente da Cevale, que tem esse viés. Eu fui, por 9 anos, vice-presidente dele. Legal. Né? Então, o que nós precisamos fazer? Teve um mentor bom. Nós precisamos crescer, nós precisamos aumentar aqui o nosso guarda-chuva, até porque na época a Cevale fez um empreendimento bastante forte da avicultura, que hoje é uma das referências até internacional em termos de avicultura, mudou a avicultura no Brasil, porque foi no mundo, conheceu o que existia, o que conhecia de melhor e implantou aqui na região. E o Brasil tem muito potencial, né? E o Brasil tem muito potencial. Então, era uma avicultura que era, de uma certa forma, aquela tradicional, antiga, que não gerava muito ganho, muita produtividade, trouxe um modelo que, poxa, hoje é referência e o Brasil hoje é o maior produtor mundial, né? Se você pegar aqui na região que nós estamos aqui, né? Só a Cevale deve abater em torno de 1 milhão de frangos por dia, né? Daí pega outras cooperativas que também entraram, Copacol, Lar, Copavel, Copagril, então só de cooperativas. Daí você pega em Toledo também tem a BRF, né, a antiga Sadia. O movimento é grande de frangos abatidos aí por dia. Então, é essa questão de você crescer. Aí, quando eu assumi, nós tínhamos lá o que a cooperativa atuava em Palotina, Assis, Maripá e Terra Roxa. Eram os 4 municípios que era onde tinha, na época, entrepostos da Cevale. Então era bem pequenininho. Era bem pequenininho. Daí, nos anos 2000, houve a oportunidade de nós virmos para o Moarama. Nós não perdemos a oportunidade. Daí, legal. Quando eu falo o Moarama, é o Moarama, é Perobal, é Cafezal, é Xambrê, é Autônia, é Pérola, é toda essa região. Que é grande, nossa região é grande, é enorme. Bem grande. Então, da Ame Rios aqui, que nós entramos nessa região. Falamos, vamos lá, vamos fazer esse movimento. Então, a gente viu isso como uma oportunidade. Não diferente disso, no ano de 2003, teve a oportunidade de nós unirmos com a cooperativa de Goiorê e Ubiratã e atuarmos também na região de Campo Mourão. Legal. Que na região de Campo Mourão tem lá a Crédito Amo, tem a cooperativa agropecuária, mas a Crédito Amo não quis fazer parte do sistema Sicredi. Então, coube a nós entrar naquela região também. Agora, se a gente não tem essa visão de expansão, que nós precisamos de gente e dinheiro para a cooperativa ter saúde, ter saúde financeira e crescer e ajudar seu associado, a gente fica parado no local. Então, teve esse movimento. O associado entendeu bem, né? Houve uma expansão, um crescimento. E em 2013, houve para nós a oferta de uma cooperativa, de incorporarmos uma cooperativa no ABC Paulista. Também nós pensamos, poxa, se aqui na nossa... Aí já era longe. já era longe. Já não estava no radar que dá para ir de carro tão rápido. Não tão rápido. Até o pessoal do Banco Central questionava, falava, poxa, mas como é que vocês vão fazer isso aí? Eu falei, não, mas hoje é o seguinte, hoje a sede da cooperativa, até Engenheiro Beltrão, que é a nossa agência, era a nossa agência mais distante na época,
são 220 quilômetros, né? Uhum. Nós demoramos de carro aí mais de 3 horas. Para ir para São Paulo, eu vou até o aeroporto, 1 hora ir até Cascavel, 1 hora para ir para São Paulo, em 2 horas eu estou em São Paulo. Está mais rápido do que ir para a agência aqui. Então o Banco Central falou, faz sentido. Porque até então, né, não podia você abrir agências a não ser em áreas lindeiras, né, em municípios lindeiros. Daí nós tivemos essa oportunidade de ir lá para o ABC, essa cooperativa. E é grande, hein? E por que isso, Rick? Porque o que que nós... Se nós pegássemos toda a nossa região aqui no Paraná, desses 43 municípios, nós temos 700 mil habitantes, né? Só a região do ABC eram 2,5 milhões de habitantes. Qual o tamanho disso? Então, você tem mais gente, tem uma economia também bastante forte. E logo no mesmo ano houve a oportunidade de nós entrarmos em plena Avenida Paulista. Então, nós não perdemos essas oportunidades. Pô, é difícil, é lógico, você tem investimentos para fazer, E já mas existia cultura em São Paulo ou não? não. Vocês começaram a implantar a cultura ali. Começamos a implantar a cultura aí. Tinha a cooperativa que era bastante pequena lá no ABC, né, que Legal. era de empresários ligados ao Ciesp, né? Mas também aquela questão, aquela cooperativa pequena, tinha pouco patrimônio, não conseguia atender a demanda dos seus associados. Aí nós fizemos todo esse movimento, entramos em São Paulo. Quando chegamos em São Paulo, para atuar na cidade de São Paulo, o que que nós fizemos? Poxa, onde é que nós vamos abrir a agência? Nós fomos direto para um lugar que bem mais caro, o investimento foi bem maior, mas que desse visibilidade. Aonde que dá visibilidade em São Paulo, onde que passa 500 mil pessoas por dia na frente na Avenida Paulista? Abrimos a agência que foi uma referência para o Brasil, para o cooperativismo brasileiro, foi uma referência lá em 2016. Trouxe um holofote muito grande, né? Todo mundo viu todas as cooperativas do Sicredi do Brasil, que seja do Nordeste, que seja do Sul, que seja do Centro-Oeste, falavam com orgulho. Nós temos uma agência na Avenida Paulista, né? Então, para nós, isso foi motivo de muita alegria. Depois nós abrimos na Faria Lima, na Berrini, Rebouças, Moca, Lapa, Santo Amaro. E hoje nós temos 43 agências em São Paulo. Nossa. Né? Um movimento bastante forte. E como é que nós começamos na época? Vamos para os principais endereços, porque nós precisamos fazer a marca se tornar conhecida, né? As pessoas têm que ver, pô, eu vi o Sicredi lá na Paulista. Não é qualquer coisa. Trabalhou bem o branding da marca. E hoje... Eu falo que esse viés empresário é legal, né? Olha a visão. Por mais que é uma cooperativa, você pensa exatamente como um empresário deveria pensar. Se Sim. você é empresário nos assistindo, é isso aí, ó. Isso aí, você tem que... Visibilidade, ponto comercial, valor para a marca, força. É igual que se você vai pegar... Que legal. Em qualquer cidade que a gente for, né? Que começamos com a cooperativa, normalmente você pega na avenida, nos principais endereços. Depois você vai mudar de lugar e tal. Você pode ir para uma outra região, que daí a cidade vai atrás, né? Gera aquele movimento. Já é a referência. Já é referência, já conhece onde o Sicredi já leva a gente. E aí, hoje, o que nós estamos fazendo? Hoje nós estamos abrindo agências naqueles bairros da cidade de São Paulo que são menos assistidos. Né? Porque você tem um centro e você vai naqueles bairros lá. Poxa, inclusive, uma situação bastante particular nossa na Vale do Piqueri, que eu sempre que eu cheguei em São Paulo, falei, nós precisamos fazer crédito rural na cidade de São Paulo. Eu falei, mas como é que vai fazer crédito rural na cidade de São Paulo se não tem agricultura? Né? Falei, mas eu acho que tem agricultura. Eu estava num evento um dia lá e tinha a secretária de Desenvolvimento Econômico. Ela comentou lá do número de agricultores que tem na cidade de São Paulo. Que são lá, cultivam plantas ornamentais, tem horta, tem isso, tem aquilo. Tem um valor, uma quantidade muito grande de produtores rurais. Falei, nós precisamos entrar nesse meio. E esse lugar que mais tem produtor rural em São Paulo é o extremo sul da cidade de São Paulo. A região de Parelheiros, né? Uma região bastante desassistida, não tem nenhuma instituição financeira lá. Eu falei, é lá que nós vamos, né? Já financiamos tratores pelo Pronaf lá para esses agricultores que são desassistidos. Lá o sistema financeiro tradicional não tem essa expertise no agronegócio, nem oferece recursos de crédito rural para aquele pessoal. E aquele pessoal pode gerar uma renda, pode gerar uma receita.
Fizemos esse movimento, agora estamos no começo do ano, inaugura uma agência nessa região Nossa, aí, que legal. nessas regiões. Então, extremo sul de São Paulo, na zona leste de São Paulo, que tem bastante pequenos empresários. Aham. O comércio, poxa, zona leste de São Paulo, né, uma zona, uma região muito habitada. Tem muita gente que mora lá, trabalha, de repente, no centro, em outras regiões de São Paulo, mas mora naquela região. Mas tem um comércio lá que é bastante forte. E precisa também de instituição financeira lá para fazer esse movimento. Nós estamos indo nessas regiões. Então, alguns movimentos. O Sicredi começou no Brasil do interior e está indo para os grandes centros. Uhum. Né? Então, nós saímos do interior e temos a responsabilidade de fazer São Paulo. E muda muito, Jaime, já, desculpa te interromper, mas já interrompendo, a gente aqui do interior, a gente tem uma visão meio limitada às vezes, e aí quando a gente vai para uma capital, muda muito a forma de gerir, de negócio, é outra pegada. Muda, mas tem uma coisa que não muda, né? Que gente é gente em qualquer lugar do mundo. Legal, E gente precisa de gente legal. para ser gente, né? Sempre comento isso aí. Então é questão de como que você vai fazer esse movimento. Então, o que o sistema financeiro hoje acostumou? É de vender produto. É você receber lá, você tem alguém do mercado que vem trabalhar com a gente, né? Que você contrata de outra instituição. Ele vem, ele é muito bom ele conhece do produto e vai vender produto. Muitas vezes você nem precisa do produto, mas ele vai vender o produto para você, porque ele Entendi, foi formado, entendi. ele foi treinado para É um fazer isso. mercado bem predatório. Predatório. Entendi, No nosso caso, é diferente. Então você tem que formar essas pessoas. Você demora mais tempo para você ter uma entendi. equipe. Deixar menos tubarão. Menos tubarão, porque você tem que formar a pessoa Entendi. dentro do nosso modelo de Mais negócio humanizado. mais humanizado para você formar a lista, né? E Aham. você entender o que aquela pessoa precisa de produtos e Caramba, vai na serviços. contramão do que o Vai na mercado... contramão, tá falando, é na contramão. Mas eu não sei se é a contramão, né? É, Ou se é a mão é. ideal para você ter um relacionamento mais humanizado, né? Sim, sim. Então, essa questão da Sai contramão da linha de corte da concorrência. é o que o pessoal mais fala para a gente. Poxa, mas vocês não estão na contramão? Os bancos estão fechando a agência, vocês estão abrindo? Pô, semana retrasada, aí nós abrimos uma agência no viaduto do Chá. Não em cima do viaduto, né? Mas tem um espaço lá que tem salas. Locamos uma sala lá bem em frente à prefeitura, pô, num local de visibilidade. O pessoal, mas os bancos estão fechando, vocês estão abrindo, não está na contramão? Eu não penso que nós estamos na contramão. Nós precisamos ter espaço para colocar o nosso modelo de negócio em prática. Sim, Porque se eu for colocar lá no alugar um andar de um prédio, uma laje que eles chamam lá, e colocar uma plataforma, eu não vou ter essa humanização. entendi. Um dia você, Rick, vai ligar, vai falar comigo. Outro dia você vai ligar, vai ser uma outra pessoa que vai atender. Outro dia você nunca tem a pessoa certa com quem que você pode falar. E aí isso você não tem a confiança. Então, com o nosso modelo, a gente vai conquistando a confiança das pessoas. Vamos dizer assim, hoje, um banco digital abre milhões de contas por um dia. Uhum. Nós não conseguimos fazer isso pelo nosso modelo, mas a gente vai consolidando dentro daquilo que nós estamos fazendo de uma forma bem mais coerente com aquilo que é o nosso movimento do Se cooperativismo. preocupar mais com fidelizar os que tem, Fidelizar, tratar é isso bem aí. e trazer essa humanização. Esse é o movimento, né? Não queremos escalonar um crescimento, né, maluco aí para você colocar um monte de gente para dentro, que de repente esse monte de gente para dentro você vai precisar dar um crédito também, você vai gerar um prejuízo e você vai prejudicar o associado que trouxe a cooperativa até aqui. Entendi. Então nós precisamos trazer, e qual que é a melhor forma de trazer pessoas para dentro? É até a própria indicação, pessoas indicando pessoas, fazendo esse movimento. Então é um crescimento mais escalonado, não é Mas é sólido. mais sólido, né? Mais consciente, crescimento consciente que a gente trabalha em fazer. Eu acredito que é isso que faz a diferença, né? Então lá é diferente daqui. Lá o pessoal é negócio, negócio, negócio.
Você comentou, você faz parte, você é presidente do BNI, né? Aham. Né? Lá essas reuniões de negócio é o que mais acontece. Inclusive, nós fizemos as nossas agências que nós estamos abrindo lá em São Paulo também, com espaço para as pessoas irem lá e fazerem essas Esse reuniões, network. esse Que network, legal. né? As pessoas querem muito isso aí, né? A pessoa, É um diferencial. o É um paulistano é diferencial. negócio, negócio, só pensa em negócio, né? Eu até ia te falar nisso, porque quando eu quis dizer contramão, vamos falar no sentido propósito. E eu vejo que você abraçou o propósito do cooperativismo na íntegra, porque você levar uma unidade para o extremo sul, enquanto todo mundo está indo só para o digital pensando em lucro, isso mostra o quanto o propósito é forte. O propósito guia mesmo a Propósito cooperativa. guia, porque, poxa, vem cá. Não tem a ver com lucro. Às Hoje, vezes aquela unidade vai demorar um tempo para gerar o retorno, às vezes não, pode surpreender positivamente, mas o propósito é maior. muitas vezes o resultado vem antes do que você colocar uma lá na Avenida Paulista, tá? É Porque o o custo é custo, né? menor, né? O Aham. custo é menor e você acaba E sendo. se surpreende com Não o é que aquelas, potencial não, também, né? não é que aquelas pessoas daquele local não estejam inseridos no mercado financeiro, eles vão ter uma conta Aham. digital, né? Mas, vamos dizer assim, a conta digital só não vai resolver o Se torna um problema oceano azul, daquele, acaba. não vai resolver o problema do crescimento, do desenvolvimento local. Até porque, por exemplo, se eles têm um viés do agro, do rural lá, eles têm que ter alguém que disponibiliza recursos para eles melhorar a tecnologia. Tem aquele comerciante do local que também vai precisar de uma condição melhor de preço, de taxas, para ele conduzir sua atividade. Ou que seja na maquininha de adquirência, ou que seja numa linha de crédito, ou que seja em antecipação de recebíveis, né? Ele precisa de alguém próximo, alguém que entenda o que ele precisa para fazer a diferença. Porque Uhum. hoje, quando você vai para o digital, você vai para a plataforma, você tem, de uma certa forma, a vida facilitada. Mas a vida facilitada tem um custo, né? Eu tenho lá um crédito pré-aprovado. Esse crédito pré-aprovado tem uma taxa bem maior do que, sei lá, conversar com o gerente e conseguir uma taxa de uma determinada linha que vai atender a tua necessidade. E muitas vezes, o que a gente está fazendo, e eu acredito que por isso que nós precisamos dos espaços físicos e ter gente para atender gente, e a gente está indo muito nesse sentido, é da orientação financeira. Nós sermos, né? Eu lembro muito bem de uma conversa que eu tive, de uma aula que nós tivemos nos Estados Unidos, foi até antes da pandemia, né? E naquela época lá se falava muito, no futuro não vai mais ter agência bancária, as agências bancárias vão deixar de existir e tal. E o professor conversando conosco falou: eu vejo aí que vocês estão preocupados com essa, né? Que não vai mais ter agência bancária. Ele falou: as agências bancárias elas não vão deixar de existir. O que vai mudar é o serviço que vocês vão prestar dentro dessas agências, né? Que nem que seja lá um café, alguma coisa e tal, mas vocês vão ser eu lembro até hoje, eu não esqueço, os psicólogos financeiros. É. Você vai dar assessoria, consultoria financeira. Então, muitas vezes o que as pessoas precisam não é um crédito, não é uma linha de crédito facilitada. Eles precisam de uma orientação. Eu acredito que isso e nós estamos preparando nossos times para fazer cada vez mais isso, essa orientação financeira. Muitas vezes o cidadão vem lá solicitando um crédito, né? E a orientação que ele vai ter é de não fazer essa operação de crédito, é fazer outra coisa, né? Ao invés dessa operação de crédito, alguém, eu quero renegociar um compromisso que eu tenho, né? Poxa, renegociar, beleza. Você vende dinheiro, uma taxa alta e tal, e é disso que vive a instituição financeira. Mas você não quer perder o cidadão lá na frente por uma dificuldade ou Ele outra. tem que estar saudável. Então você vai orientar ele a fazer diferença, cuidar dessa questão de custos, né? Parar de pagar juros, porque ninguém consegue sobreviver hoje numas taxas de juros de renegociar alguma dívida nos valores que estão hoje. Então as pessoas têm que avaliar isso aí, têm que, vamos dizer assim, serem orientadas nesse sentido. Porque senão eles sempre têm aquela expectativa. Não, mas daí eu saio, vou fazer isso, a época de final de ano vai ser boa, eu vou vender bem, eu vou conseguir sair
Porque na agricultura esse ano vai dar uma safra boa, eu consigo sair. Mas Sempre na aposta. sempre na aposta, e não é bem assim, né? Aham. Porque as receitas estão cada vez mais. A receita pode até aumentar, mas A margem a espremeu, né? margem espremeu A margem bastante. espremeu muito. O custo de vida subiu muito. As pessoas, e principalmente quando você fala de pessoas ligadas ao agronegócio, pessoas ao pequeno empresário, é aquela mistura de conta, da conta da PJ com a Não tem uma ponta da. educação financeira Não tem uma de negócio. orientação de negócios nesse É. sentido. E é isso que nós queremos fazer, que nós queremos trabalhar bastante nesse sentido de orientação financeira. O nosso time está sendo cada vez mais E preparado houve para uma isso. mudança cultural também. Posso estar errado aqui na minha fala, mas minha família vem do agronegócio. E antes a gente tinha pessoas ali que tinham um cuidado com o dinheiro maior, né? Eram pessoas que tinham lá grandes propriedades, mas tinham um custo de vida extremamente baixo, não tinha ostentação, caminhonetona, etc. O dinheiro era para aumentar a produção ou até aumentar as propriedades e tudo mais. E aí vem essa nova geração que quer desfrutar de todo esse trabalho feito lá atrás. Então, essa educação financeira é importante, porque às vezes a pessoa que está assumindo agora, ela já vê aquilo como suficiente para viver o resto da vida. É isso E aí mesmo. é onde muda Rick, a isso, cultura. isso é uma situação que acontece, e eu tenho observado, não só no rural, né? É em tudo. É em tudo, É em nas tudo. empresas, aquele comércio familiar que vinha lá, que muitas vezes, né, aquela venda lá, né, que sustentou a família, que deu uma formação, deu uma escolaridade para os filhos, na atividade rural, aquilo lá que deu uma faculdade para o filho, muitas vezes foi até fazer a faculdade de agronomia e voltando, essas pessoas acham que tudo aquilo que foi feito não serve mais. Tem que reinventar tudo, que tudo aquilo lá. Não, gente, você tem que valorizar aquilo e você vai estar mudando. Mas eu vi esses dias conversando com um produtor rural, um rapaz lá, que eu lembro bem dele da época, né? É, que ele veio, né? Ele fez colégio agrícola e tal. Ele estava comentando comigo, pá. E ele realmente bagunçou aquilo que você comentou, a família bem controlada e tal, o pai bem tranquilo. Daí veio o filho, né? Daí esses dias ele comentando comigo, uns 20 e poucos anos depois que eu encontrei ele, falou, já deu uma mudada, porque logo que eu cheguei, eu fiz o técnico agrícola, e eu cheguei em casa, achei que aquilo lá que o pai estava Tá tudo fazendo, errado. nada servia. Rapaz do céu, quebrei a cara um monte de tempo, hein? Depois eu vi que eu estava errado, né? Que tem isso aí tudo. Por quê? Porque o que aconteceu no período? Ah, aquela situação, os pais da gente eram bastante seguros, né? E são até hoje, são vivos, né? Porque eles queriam construir um patrimônio para os filhos, né? Eles quando vieram da história deles, eles cresceram porque eles não tinham nada, né? Era aquela família com 15, 20 filhos, imagina, você tinha que se virar. 14, 15 anos de idade, eles tinham que correr o mundo, achar uma forma de. E muitos vieram aqui para a região e fizeram, com muito sofrimento, fizeram um patrimônio bastante. E eles, o que eles quiseram no com o tempo? Dar para nós, para os filhos, uma vida melhor do que eles receberam. E em algumas situações acostumou mal, né? Se acostumou mal, subiu o custo de vida. Em alguns momentos no passado também nós tivemos na região, por preços altos das commodities agrícolas, as pessoas, né, começaram a. Uns ainda pegaram máquinas, equipamentos, melhoraram a tecnologia. Mas muitos foram para gastos, né? Além daquilo que é possível. Pô, uma Tirou caminhonetona, pra pessoa isso, física. uma casa nova, isso, e pá, aquela situação toda que gerou um aumento de custo de vida. E hoje você precisa colher muita soja, precisa vender muito boi para pagar essa conta toda, né? Então é o cuidado que tem que ter, essa orientação que muitas vezes falta e, e é aí que nós temos que dar essa orientação para as pessoas e é isso que nós queremos fazer. Legal. Né? E que momento que vocês
não ficou com os olhos só para o agro e começou a ter o olhos também para o comércio, indústria, começou a fomentar outro lado. Quando lá atrás você começou, era só para o agronegócio, né? E aí, quando vocês adotaram a bandeira Sicredi, já abriu isso ou não? Foi uma mudança devagar? Como que vocês começaram a absorver esse outro mercado? Que daí é uma outra cultura, um outro tipo de comunicação, né? Outro tipo de pessoa. Não, demorou um período, Rico, porque é o seguinte, até 2003, 2004, as cooperativas de crédito rural, nós éramos uma cooperativa de crédito rural, só podíamos atender produtor rural. Uhum. Só que é o seguinte, o que que acontecia e nós começamos um movimento bastante forte junto ao Banco Central para abrir essa possibilidade de você atender todos os públicos. Por quê? Porque a cooperativa ela funciona quando você tem a diversidade dentro, tem diversos segmentos dentro Até do. porque tem época que um tá mais forte, outro não. E É uma balança. o que que acontece com o agro? O agro, ele é muito sazonal. E nós tínhamos. Hoje, você entra avicultura, entra suinocultura, piscicultura, enfim, dá um fluxo de caixa maior. Mas é a colheita da safra de verão e colheita da safra de inverno. O dia que o dia que o produtor, que o associado, o produtor rural precisava de dinheiro, ele não tinha dinheiro depositado. Se não tem dinheiro depositado, a cooperativa não tem o que emprestar. Então começou esse movimento, nós transformamos em livre admissão no ano de 2004, 2005, por aí. Aí sim, nós começamos a ter uma liquidez maior. Legal. O dinheiro do agro ajuda o comércio, o dinheiro do comércio ajuda o agro, que todos se complementam nesse movimento todo, né? Todo esse complemento. Então foi a partir daí. Então também na época, por algumas pessoas até da própria cooperativa, né, ficavam um pouco em dúvidas, né? Poxa, será que nós vamos partir pro comércio? Aquela preocupação, né? Ah, mas daí o pessoal do comércio vai assumir os cargos da cooperativa. Eu falei, isso não tem nada a ver, vai assumir os cargos das pessoas que tiver Existe essa competência. separação do rural pra cidade, vamos dizer assim, né? As pessoas às vezes têm esse receio, né? Eu acredito que hoje nem tanto, né? Mas no passado existia, né? Porque a cooperativa vem do agro, o que que o produtor rural ele se sentia, né? De uma certa forma nessa questão de gestão inferior, né? Leigo, né? Ah, Daí simples demais. vai Simples vir o demais. cara lá da cidade, vai assumir a. Tem nada a ver, tem. Né? Mas existia essa preocupação. Da mesma forma, a época que nós fomos para São Paulo, né? Mas vem cá, nós vamos lá para São Paulo. Como é que vai ser esse negócio lá de São Paulo? Imagina o Lá, medo que deve ter dado. lá as pessoas não conhecem cooperativa e tal. Como é que vai ser isso? Como é que não vai ser? Falei, não, fiquem tranquilos, tem espaço, né? Lógico, lá é bem mais concorrido e tal, mas tem espaço. E lá nós vamos captar dinheiro. Nós fomos para São Paulo como captadores de dinheiro, não como fornecedores de crédito. Sim. Porque senão você tem que tirar dinheiro daqui e levar Sim. para lá. Hoje nós captamos lá 3 bilhões e meio Nossa! e emprestamos 1 bilhão e 700. 1 bilhão e 700 que nós captamos lá serve para atender nossa atividade aqui no Paraná nesse momento que o agro enfrenta alguma dificuldade. Então hoje nós captamos dinheiro lá e trazemos para cá. Entendi. Diferente daquela história que eu comentei antes, do associado que levava dinheiro daqui para lá. Daqui para lá. Hoje nós. E, cara, você teve uma importância muito grande no sistema cooperativo, né? Sim. Porque se você pegar, que você teve o desafio de trazer o comércio, que é uma dinâmica muito diferente do rural. Sim. O comércio, ele mata um leão no dia, no outro dia tem 5 amarrados e assim vai. E é o ano todo assim, né? O rural ainda tem essa parte sazonal, né? Tem que torcer para chover e colher. Não tem muito mais o que fazer depois que plantou, mas a parte do comércio é um leão por dia, sofre com qualquer palavra que o presidente fala, sofre, chuva, tudo, Sim. tudo parece que vai contra o comércio nesse sentido. Verdade. E quando você tem esse desafio de trazer o comércio para dentro do Sicredi e depois ainda ir para São Paulo, você teve decisões importantes na mão. Sim. Lógico que Não, oportunidades também, mas foram Sim, decisões sim. importantes. Foram bastante. E aí é o seguinte, né? Porque tem todo um conselho, tem todo um associado.
quando você faz uma incorporação de uma cooperativa, você precisa, né, do ok do associado. E, e muitas dessas decisões do associado foram por confiança, né, na gente e na nossa diretoria. Foi confiança nas pessoas, né? Esse que é o grande detalhe. Não é por... Não, as pessoas falam, mas se você está falando, se os diretores estão falando que tranquilo, que Vamos junto. estamos juntos, nós estamos juntos com vocês. Que legal. Né? E hoje muita gente fala, poxa, na época eu fiquei com medo, o cara fala. Cidadão fala, até associados que foram fundadores e tal, que fazem parte do conselho que estava na época. Na época eu fiquei com medo, eu fiquei meio assim, né? Não falei nada porque você estava falando para a gente que não tinha problema nenhum, né? E é aquela situação. E nós temos uma frase que é bastante interessante, Rick, que até é de um padre, né? Do padre Vitor Bertoli, até parente de um conselheiro nosso. Quando nós inauguramos a nossa sede, ele trouxe essa frase para nós, porque ficou bonita, até fica o convite para todos conhecerem. Vale a pena visitar a sede lá em Palotina. É lindo lá, né? Lindo, 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 lindo. Vale a pena, fica o convite aí. Daí, falou, tem a oração que o padre fazia, diz ele, sempre que encontrava a família, ele fazia essa oração. Senhor, dai-nos a graça de sonhar coisas que não vemos, a fim de que um dia possamos ver coisas que jamais sonhamos. Nossa, que legal. Então, o nosso associado fundador até sonhava lá com a cooperativa para ajudar aquela questão do financiamento deles e tal. Mas hoje eles estão vendo que eles jamais sonharam, nunca imaginaram que iam ver algo nesse sentido. Então, a cooperativa que começou lá com 30 produtores, 35 produtores rurais, né, de estar hoje no principal centro financeiro brasileiro, sendo uma cooperativa referência, fazendo todo esse movimento, toda essa contribuição, né, e ajudando. Poxa, nós ajudamos toda essa região do agro, que eu estava conversando antes, da quantidade de abates, por exemplo, de abate de frangos, por exemplo, né, todo esse crescimento, toda essa evolução. Hoje, o maior financiador de aviários na região da Cevalha, aqui na região também, depois da Verama, agora a Plusval, o Sicredi é um grande parceiro nesse sentido. Nós somos o que mais financiamos. E isso deu uma condição para essa região toda muito interessante, de circular mais dinheiro no local. Tem uma conta Cevale, abate lá em Palotina, aqui deve estar batendo uns 200, 300 mil frangos dia, não sei certo quanto que estão abatendo aqui, tem Iporã também. Mas Palotina abate 650 mil frangos lá no abatedor da Cevale, por dia. Caramba! Por dia. Nossa. E vem frango de Palotina, de Assis, de Terra Roxa, de Maripá, de toda aquela região lá. Se fosse vender o soja e o milho que esses frangos consomem, vender in natura, para ser exportado, ou para ir lá para Santa Catarina, onde ia o produto antes, para Perdigão, para Seara lá, transformar em proteína, ficaria na região em torno de 800 milhões de reais. Vendendo a carne de frango, fica na região 3 bilhões e 200 milhões de reais. Transforma pra caramba. 4 vezes aí o dia. Esse dinheiro fica onde? Fica no local. Esse dinheiro circula no local. Circula e quem ganha? Cooperativa que produz, né, vai ter uma margem que vai pagar melhor. Emprega um monte de gente. Vai pagar melhor para quem vende o soja e tal, vai para, né, emprega milhares de pessoas. O produtor rural ganha mais, vai ter lá o granjeiro, vai ter o cara que trabalha no abatedor, vai ter o cara que transporta o caminhão, vai gerar mais oficina, mais borracheiro, mais... Tudo aumenta. Tudo aumenta. É o construtor que vai ter que fazer mais casa para moradia dessa galera, o mercado que vai vender mais. Então, na época, ficava na região, antes de você transformar em carne, ficava na região, né, se fosse fazer a conta, 800 milhões de reais. Na mão de alguns produtores. Alguns deles, né, até comprando terras em outras regiões. Né? E quantos que saíram daqui, do oeste do Paraná, que tiveram essa renda da agricultura e foram investir em outras regiões.
Esses 3 bilhões e 200 ficam aqui. Uhum. Ficam aqui na região de atuação da integração, que não é diferente aqui com a Plusval, não é diferente em Iporã, lá com a Plusval também, né? Nesse movimento, o dinheiro fica no local. E isso gera crescimento, gera evolução. Se não circular dinheiro, a economia não cresce, a região não cresce. Né? Não tem prosperidade, né? Então tem que ter essa circulação. Então é um movimento bastante interessante. E nós ficamos felizes porque não é diferente aqui na região. A gente vai lá para a região de Ubiratã, que tem a Unitá lá também. O presidente da Coagru lá sempre fala, olha, o Sicredi, 80% dos aviários foram financiados pelo Sicredi. Então o Sicredi tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Agora, quem que financia aviário? Que banco que financia aviário? Não, eu não O conheço. Banco do Brasil faz alguma coisa porque o viés dele é do agro, né? Então financia o produtor e tal, e tem alguns financiamentos. Agora, né, os outros bancos aí tradicionais que tem, né, não financiam aviários. Eles podem financiar alguma coisa para integradora, enfim, Mas não algo tá no nesse radar. sentido. Mas lá com o produtor, que é o que vai gerar emprego, vai gerar renda, ele acaba não fazendo e a cooperativa tem esse papel. Então, Entendi. é o que nós queremos fazer. Muitas vezes nós não atendemos o, o topo da cadeia, né? Vamos atender a Cevale como a Cevale, a Plusval, até a Plusval a gente atende bacana com a Plusval, mas nós queremos mesmo atender em quantidade, né? E nós temos nossas limitações operacionais também, nós queremos atender em quantidade ao produtor rural. Esse que Não ficar na mão de um, mas sim pulverizar mais. pulverizar esse dinheiro, Legal, esse recurso. legal. E Jaime, hoje, para a galera entender o tamanho do Sicredi, vocês têm 100 agências, mas é isso 100 mesmo? agências, 100 agências. 100 100 agências. agências, 100 Quantos agências. em bi de recursos administrados? Hoje são 100 agências, 43 em São Paulo e 57 aqui no Paraná. São em torno de 280 mil associados. 280 mil. 280 mil associados. Nós atuamos em 51 municípios, 8 em São Paulo, que é a cidade de São Paulo e os 7 municípios do ABCD paulista, e 43 municípios aqui no Paraná. Então, essa é a nossa área de atuação. Hoje nós administramos em torno de 14 bilhões de reais. É um volume significativo. Caramba! Nós demoramos 30 anos para conseguir o primeiro bilhão de reais, né? O nosso planejamento agora é crescer 2 bilhões e meio no ano, né? Nossa! Então, gera bastante movimento. Então, hoje, no sistema Sicredi, nós temos 100 cooperativas, que coincide com o nosso número de agências, né? Uhum. Nós tínhamos, no ano passado, 102 cooperativas. 2 cooperativas estão sendo incorporadas, né? E eu acredito que muitas cooperativas vão se unir pela frente, né? Cooperativas do Sicredi, mas de outros sistemas, porque está mudando a regra de exigência mínima de capital pela frente para as cooperativas, então cooperativa muito pequena vai acabar tendo alguma dificuldade. Então hoje nós somos em 100 cooperativas, nós somos a terceira em âmbito desse sistema Sicredi em volume de ativos administrados aí com esses 14 bilhões de reais. Então para nós, né, Rick, eu sempre comento, é muito orgulho mesmo e a gente sempre conta essa história e nós não podemos esquecer dela. Que para quem começou embaixo de uma escada, né? ter toda essa construção, toda essa evolução, todo esse crescimento e toda essa ajuda no desenvolvimento daqueles locais que nós estamos presentes é fantástico. Tanto é que quando essa visão da escada ou a utilização do nosso ícone aí, que é a escada, né? Foi a partir do momento que, por volta aí dos nossos 30 anos, né? Que daí a gente falou, poxa, mas nós nascemos embaixo de uma escada. E daí fomos para a principal avenida no Brasil, né? Então é uma história de muito orgulho. Tanto é que na sede lá nós replicamos a escada. Nós colocamos bem no coração da sede lá, tá lá a réplica da Onde escada, tudo começou. para nós não esquecermos isso aí. A gente viajou em alguns lugares
E vimos aí que a história ela acaba sendo preservada. Você vai lá na HP, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, você vai ver a garagem que eles começaram. E quantas empresas aqui da região que começaram com uma pequena estrutura, né? Com pequeno, pega grandes empresas aqui, até o próprio seu Joaquim, né? Planalto, né? Começou com um pequeno, Em Caraíma, se não me engano. um pequeno comércio, Mercearia. né? Mercearia. E quantas histórias dessas a gente vai ver por aí? Então, valorizar toda essa história é interessante, porque quem É o chega, legado, né? vai ver isso aí pronto. Fala, pô, não, aqui é isso. E não é isso, tem todo esse crescimento, né? Aquela história que nós estávamos conversando daquele cidadão, né? Que o pai veio, fez um esforço danado, foi lá, derrubou um monte de árvore com machado, né? Que na época podia e está produzindo alimento, né? E daí vem o filho e acha que tudo aquilo que foi feito tem que ser mudado, tem que fazer diferente. Daí gasta bem mais do que deve e o empreendimento acaba indo Vai derretendo vai todo dando água, vai o derretendo patrimônio. todo o patrimônio. Então, é esse cuidado que essa história nós precisamos manter ela viva, Show. né? Hoje Para as vocês pessoas valorizarem. empregam quantas pessoas, mais ou menos? 1.700 colaboradores. Diretos. Diretos. Nossa. Diretos. E vocês 1.700. distribuem lucro ainda? Consegue dar lucro ainda, né? Essa gestão toda, ainda todo ano não consegue distribuir Sim, sim. para os cooperados, que é um assunto que é interessante ter. Sim, pautar. nós tivemos o ano passado em torno de 200 milhões de resultado, ano passado, o ano de 2024, né? Esse ano nós tivemos algumas mudanças na legislação, o resultado vai ser um pouco menor, mas já em final de novembro, nós pagamos juros ao capital de 92 milhões de reais, que já foi integralizado na conta capital do associado. 92 milhões de reais. Devemos fechar o ano com 150 milhões. Agora, depois da Assembleia, tem mais um valor que vai ser dividido entre os associados. E no banco tradicional ia perdido. Ia para o banco. Perdido, o dono do banco. Não, perdido não. Vai para o acionista, né? Vai para o acionista. No nosso caso, o acionista é o cooperado, né? Então volta para ele. Nisso, Jaime, eu gostaria que você pontuasse. Eu já entendo muito, porque eu sou fã do sistema, né, cooperativo, mas para aquela pessoa que ainda não é cooperada a nenhuma cooperativa, quais são os principais benefícios da pessoa se associar? Ah, legal. Isso é interessante, né? Porque qual que é o objetivo da cooperativa? O objetivo da cooperativa é, através da união das pessoas, atingirem algum objetivo em comum, né? Então, portanto, é uma sociedade de pessoas. O objetivo na cooperativa é que a cooperativa tenha lá aquelas pessoas que moram ou que são associados daquela agência, ou que moram em determinada região, município. Tem pessoas que são poupadoras e pessoas que são tomadoras de crédito. O poupador depositando na cooperativa, a cooperativa disponibiliza crédito para aquela pessoa, para aquelas empresas que necessitam de crédito. Isso que faz a economia girar, a economia rodar. Então, é um movimento. Quando você fala por ser uma sociedade de pessoas, eu acredito que quando tem um banco que é uma sociedade de capital, no banco, aquilo que você estava comentando, o lucro do banco, e o banco vai ter um apetite ao lucro bem maior do que a cooperativa, porque ele tem que gerar receita, ele tem que gerar dividendos para o seu acionista. É uma pressão externa, né? E quem movimenta no banco é um correntista. Ele não participa do resultado. Ele ajudou, ele deu o lucro para o banco, mas o lucro é dividido entre os acionistas na proporção de ações que ele tem na instituição. Na cooperativa de crédito, todo correntista ele é associado. Então, ele gera um resultado. No final do ano, do lucro obtido, ele participa do resultado na proporção dos negócios que ele realizou na cooperativa, e não do capital que ele tem integralizado. Do que ele movimentou. Do que ele movimentou. Quanto mais movimenta, mais participa do resultado. Outra situação. Na cooperativa, ele tem a condição de... Ele participa das decisões. É o associado que me elege, né? Que em assembleia ele vai falar, não, tem lá a chapa inscrita e tal,
né? Ele que vai eleger, ele que vai definir qual que é a destinação do resultado. O associado participa das decisões. No banco, não, o correntista não participa. E a cooperativa tem esse viés também de pensar no econômico e gerar resultado, sim, para formar patrimônio, mas pensar no social também. Né? E eu vejo muitas vezes o que acontece. Quando você está numa empresa que ela é uma sociedade anônima, né? Poxa, a empresa está lá, os grandes bancos, eles fazem investimentos ou de repente num determinado esporte ou numa determinada emissora de TV ou, né, não tem aquelas ações na comunidade, aquelas questões de orientação. Nós da cooperativa, nós investimos no local, né, com esporte local, com atividades locais, com os programas sociais que nós temos, que eles vão lá na escola, vão contribuir com o programa União Faz a Vida, né, com todo esse movimento do Dia C, aqui em Umuarama mesmo, na Guarda Mirim, foi feito toda uma reforma, né, ficou Ficou um lindo lá. movimento bacana, e agora há poucos dias aí nós constituímos a cooperativa escola, né, cooperativa escolar aí também na Legal, essa eu não Guarda tô Mirim, sabendo. é uma Tem cooperativa. lá? Tem, porque o que foi feito, né? Nós reunimos esses alunos da Guarda Mirim, né? Estão lá no contraturno, e foi constituída uma cooperativa. Para quê? Para que eles possam conhecer cada vez mais, entender como funciona uma cooperativa. Então, as ações que eles forem fazer lá, eles vão fazer de forma cooperativa. Entendi. Por quê? Porque o que nós queremos? Nós queremos que esses jovens que estão vindo aí entendam, né, desse movimento, que eles possam também no futuro ser cooperativistas e entenderem que esse modelo vai fazer a diferença. Aí no mundo atual, o jovem é muito da cooperação, né? Por mais incrível que pareça, né? Muitas vezes as pessoas falam mais cooperativa e tal, mas o jovem é assim. Então, eles precisam entender que a cooperativa funciona dessa forma. Então, esse movimento de cooperativa escolar também é bastante interessante. Outro ponto que diferencia muito a cooperativa é aquilo que nós estávamos conversando até antes: reinvestir o dinheiro no local. Então, você, como associado, você depositando na cooperativa, Esse negócio vai voltar, né? você tem um comércio lá, você deposita na cooperativa, nós estamos liberando dinheiro para alguém comprar no teu comércio. Né? O produtor deposita na cooperativa, nós estamos emprestando dinheiro para ele, para outros produtores, para ele, né, comprar seus insumos e assim por diante. Então fica o dinheiro no local, o dinheiro não vai embora. Ele só vai trocando de mão. O que muitas vezes, né, prejudica o desenvolvimento local, principalmente no interior, né, que há uma debandada das pessoas para os grandes centros, Exportar é recursos. essa falta de circulação de dinheiro. E outra coisa que eu admiro muito também no sistema cooperativo é o quanto a cooperativa se preocupa com o associado no modo individual também. Então, a minha necessidade do meu comércio, do meu negócio, o gerente está sabendo, ele consegue me ajudar com aquela questão que você comentou da... Entender para atender. Não é nem educação financeira, você até usou uma palavra muito inteligente que foi... Psicologia, psicólogo Isso, ser financeiro. psicólogo financeiro, porque nós que lidamos com negócios, você que está nos assistindo aí que é do comércio ou indústria, muitas vezes a gente está precisando de um recurso e a gente só pede o recurso para um banco e beleza. Mas lá no Sicredi, pelo menos, eu sou muito bem atendido. As meninas já perguntam para que é, para qual que é a finalidade, o uso. Aí a gente vai para brigar numa taxa melhor, liberar um crédito. Muitas vezes, sempre, todas as vezes comigo, pelo menos aconteceu, de liberar crédito muitas vezes superior àquilo que eu precisava. Daí eu falo, nossa, que bom, cara. Eu nem sabia que dava. Então, assim, isso é muito interessante porque a gente começa a entender quanto a cooperativa ela te acompanha. Ela literalmente sabe o seu histórico, mas e você como pessoa. Não só os números, mas como pessoa. É uma coisa que nós precisamos ter sempre em mente, no banco, o cidadão é um correntista. Uhum. É o número da conta e pronto. Então, até no passado tinha um ditado que dizia o seguinte: tá, o cara, não, enquanto você estiver me dando lucro, beleza. Parou de me dar lucro, não interessa, né? Eu lembro muito bem, em 80, não tinha nem 84, 85, quando eu fui num banco lá, né, ver uma conta minha,
E na época a atividade rural tinha muita questão de pagamento de temporários lá, né? Então chegava no final de semana, você precisava pagar. E muitas vezes o banco não tinha dinheiro, né? Daí dele cheque, né? Nossa. Daí um dia eu cheguei no banco, o cidadão falou para mim, o gerente da conta falou, pois é, eu estava olhando aqui, agora nós temos aqui o nosso acompanhamento aqui, e pelo que eu estava vendo aqui, você gerou prejuízo esse mês para o banco. Tinha os controles da movimentação de cada um. Falei, não, beleza, fiquei comigo, parei de movimentar também, pô, estou dando prejuízo e tal. Daí eu comecei a movimentar com outra instituição, um tempo depois passei lá e fui ver como é que estava, né? Como é que estava a minha conta lá, que na época tinha que ir para ver se não tinha no aplicativo, hoje está fácil, né? Daí chegou lá o mesmo gerente veio e falou, pô, já estava vendo aqui, ó, agora esse mês aqui você deu lucro. Eu falei, então tá bom, né, cara? Se eu movimentando eu dou prejuízo e não movimentando eu dou lucro, vou continuar assim, tá? Não movimentando, né? Caramba. Né? Então tem isso aí. O que que o banco fala? Pô, gente, você como correntista aqui, enquanto você estiver me dando lucro, beleza. Você parou de dar lucro, tchau. Nós, na cooperativa, não devemos ser assim. Ele tem que ser associado sempre. Nós temos que estar sempre, né, procurando. Tem, lógico, tem gente que não aceita ajuda e sempre tem, mas é manter essa pessoa, né, sempre associada à cooperativa, indo bem, para que ele possa ser sempre associado da cooperativa, sempre o associado ativo e tal, que não tenha problema. Então, isso a cooperativa, olha, também tem que olhar esse detalhe também. E eu acho o Sicredi uma cooperativa muito completa também, né? Às vezes a pessoa está nos assistindo, ela pode ter dúvidas no sentido, mas oferece tudo que um banco oferece? Na minha opinião, sim, até mais. Sim. Porque tem maquininha de cartão de crédito, tem conta pessoa física, conta pessoa jurídica, todos os créditos que você precisar de financiamento, desde imobiliário, que é um crédito que muitas vezes a pessoa só vê na caixa, É. mas o Sicredi tem inclusive com taxas mais competitivas, que me surpreendeu muito, que eu era uma dessas pessoas, falava, mas será? Aí fiz o teste, cotei na caixa e cotei com o Sicredi, ficou mais barato que o É Sicredi. isso aí. Fazer o financiamento do imóvel. Eu falei, Olha aí, ó. poxa, é uma O que coisa, que é um né? depoimento desse? Não, temos todos. No Sicredi tem todos os produtos e serviços de natureza bancária. O que você imagina que os bancos fazem, a gente faz também. E muitas vezes tem essa dúvida, né? Muitas vezes eu vou numa assembleia e tal e falo num determinado produto, depois vem alguém, pois é, mas eu nem sabia que o Sicredi trabalhava com isso. Trabalhamos, é seguro, é consórcio. A nossa maquininha, nós temos uma maquininha de adquirência aí que é fantástica. Para o empresário, o Pix, nós não cobramos nada, né? Tem bancos que cobram o Pix aí, linhas de crédito, crédito pessoal, crédito empresarial, crédito rural, investimentos, aplicações financeiras mais seguras, aquela que alguém quer correr um risco maior, experimentar talvez uma taxa diferente, nós temos também, né? Câmbio para quem faz exportação, nosso câmbio é muito bom, é bem competitivo no mercado. Então, o que você imaginar de produtos e serviços, nós disponibilizamos para os associados. Né? Então, por isso que eu digo, hoje a cooperativa tem condições de ser a principal instituição financeira de muitas pessoas, de muitos associados. Foi aquilo que o empresário comentou lá em São Paulo. Poxa, eu, né, não conhecia o Sicredi, mas passei a conhecer e hoje é a minha única instituição financeira. Então é isso que a gente busca também, né, o que acontece. O objetivo da cooperativa, que é no começo, que está lá, é captar recursos para atender a demanda do seu associado. É na movimentação financeira. E por que nós temos todos esses produtos e serviços agregados aí? Porque se a gente não tiver isso, ele não vai movimentar com a cooperativa. Não atende por completo, né? Não atende por completo. Então, com o tempo, foram criadas todas essas condições. Por isso que nós temos o nosso banco cooperativo, que disponibiliza esses produtos para que nós possamos ter o nosso portfólio. Aí são mais de 300 produtos e serviços que nós disponibilizamos. Então, se você não tem um portfólio completo, você não consegue ser a principal instituição financeira. Sim. Né? Então, hoje a gente consegue ter isso e atende muito bem.
E esperamos continuar atendendo e cada vez atendendo mais pessoas nesse sentido aí. E para trazer uma visão de fora para dentro do Brasil, lá fora o cooperativismo já é muito, muito antigo, né? É, Eles já andam nessa linha há muitos anos. E o Brasil ainda está engatinhando, por mais que já cresceu muito, já evoluiu muito, ainda está gatinhando perante lá fora, né? sim, nós temos, Europa, nós principalmente. temos algumas particularidades aí que são bastante interessantes. Para começar, a primeira cooperativa no mundo foi constituída em 1844, Nossa. lá na Inglaterra, em Rochdale. É um grupo de tecelões com dificuldade de comprar seus mantimentos, porque trabalhavam numa cidadezinha menor lá, e os mantimentos eram vendidos pelo dono da tecelagem. Imagina o que acontecia, né? O salário dos caras ficava tudo para isso. Eles se organizaram, foram para uma cidade vizinha, começaram a comprar os mantimentos mais barato e vender para os seus colegas lá da tecelagem. Né? Foi aí que começou a primeira cooperativa, uma cooperativa de consumo. Né? Uhum. A primeira cooperativa, inclusive tem um vídeo sobre isso, se você procurar no YouTube, Os Pioneiros de Rochdale, né, que conta toda essa história, 1 hora de filme. Para quem gosta de Vou assistir. cooperativismo, Vou Os assistir. Pioneiros de Rochdale. Muito bom o filme, tá no YouTube aí, eu recomendo, né, porque ele conta essa história, né, lá do passado, as dificuldades que as pessoas tinham. A primeira cooperativa de crédito foi constituída no mundo, na Alemanha, por produtores rurais, por o Raiffeisen, em 1864. Depois veio no Brasil, 1902, nesse movimento todo. Mas quando a gente olha Nossa, tá no Brasil tudo isso de tempo? 1902, a primeira cooperativa lá na Serra Gaúcha. E é uma Ah, cooperativa que existe até hoje, e é uma cooperativa do sistema Sicredi, a Sicredi pioneira. que A sede é Nova legal. Petrópolis. Que Então legal. tem todo um museu lá, tem toda essa história que é Nossa, contada na região. 1902. 1902. E Caramba. foram criadas várias cooperativas. O padre que constituiu essa cooperativa, ele constituiu ao longo dos anos lá, dos anos 1900 e cacetada aí, 1900, 1910, umas 60 cooperativas na região. Andando no lombo de um burro lá da mula dele, que é a Diana, né? É o nome da mula do padre. Então tem até uma história nesse sentido aí. Constituiu as cooperativas. Essas cooperativas tiveram um desenvolvimento num período, depois veio os anos 60, 64, da Revolução, lá as pessoas não podiam mais se reunir. Então muitas cooperativas deixaram de existir. Entendi. Algumas ficaram só no papel. E voltou o crescimento lá nos anos 80 das cooperativas. Então, de uma certa forma, o cooperativismo no Brasil, ele teve uma origem antiga, Mas aí foi parado. parou, deu Aham. uma estancada aí e voltou a crescer. Entendi. Então, ele não tem uma presença tão grande no Brasil se nós olharmos o Brasil como um todo. Uhum, uhum. A hora que nós olhamos o Brasil como um todo, hoje nós temos 24 milhões de pessoas associadas a cooperativas. País de 200, né? Dá 10% da população aí que é associada à cooperativa, 10, 11%. Mas nós temos na região sul, que dá 30, 40%. Já? Sim, nós temos aqui em É Umuarama, um orgulho, né? Se for pegar aqui, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa aqui, Catarina. aqui em Umuarama tem 100 mil habitantes, né? Aham. 110 mil, 110. 110. Nós temos aqui 25 mil associados. Nossa. Então, nós temos aqui números do cooperativismo bastante expressivos. Nós temos Uhum. municípios que têm 60%, 70%. Então, quando você pega algumas regiões, esse percentual é grande, Uhum. que é o percentual que nós temos nos principais países. Na Europa já é. Na Europa é assim, você pegar a Holanda, um terço, 60, 65% da população é associado. País desenvolvido, o cooperativismo é forte. Japão, 35% da população associado. Estados Unidos também, 25% da população. Canadá, aquela região que pega mais, a região leste, que é a colonização francesa, 70% da população associada. Então, os países desenvolvidos têm um cooperativismo forte. Aqui no Brasil,
você pegar a região sul, é bastante forte a presença de cooperativas, muito forte mesmo. E as cooperativas de crédito se destacam no número de associados, mas o cooperativismo o agropecuário tem um papel importante, o cooperativismo de saúde, de trabalhos médicos, que é a Unimed, tem um papel muito importante nessas regiões todas, né, que geram isso. Mas em algumas regiões ainda é muito incipiente. Se nós pegarmos, por exemplo, o Nordeste, não tem praticamente nada de cooperativismo. Entendi. Não existe, né? Não tem, isso não evoluiu. Não tá no DNA ainda. Não está no DNA da forma que tanto o cooperativismo de crédito, cooperativismo rural, do agronegócio, cooperativa agropecuária, muito pouco também. Tem alguma situação de cooperativas médicas, né, de Unimed e tal, mas é muito incipiente. Eu acredito que a hora que fortalecer o cooperativismo nessas regiões, na região Nordeste principalmente, promove um crescimento, né, uma revolução muito grande No percentual ali. no social daquela região Também, lá, né, né, nessa questão toda que eles têm dificuldades enormes lá nesse sentido. Então, no Brasil também, regiões que têm um desenvolvimento maior têm uma presença maior. O que falta no Brasil é desenvolver o cooperativismo mais nos grandes centros. E aí que está o nosso papel, né? Por isso que nós aceitamos o desafio de ir para São Paulo, né? Fazer todo aquele movimento lá no principal centro financeiro aí da América Latina. Show de bola. E você já me imaginava chegar onde você chegou? Ah, não. Eu tava Lá debaixo da escada? Eu tô naquela frase lá do padre, tá? Senhor, dai-nos a graça de sonhar coisas que não vemos, para que um dia possamos ver coisas que jamais sonhamos, né? Eu, quando entrei na cooperativa, no Sicredi, né? Chegou num determinado momento, já estava feliz da vida quando nós tínhamos aqui os 600 mil habitantes, né? Que pega essa região de Umuarama, de Campo Mourão, Goiorê, Ubiratã, Palotina, Assis. Falei, nossa senhora, agora nós já crescemos bastante, né? E agora você se vê lá no principal centro financeiro e você estar lá e as pessoas te reconhecerem, né? As lideranças que você tem lá das entidades, né? As pessoas conhecerem o Traz uma Sicredi. visibilidade muito grande, né? Pro Paraná, pra Palotina, Para a região Moarama, nossa tudo. toda aqui, né? Toda essa região mesmo. E trouxe, né, em âmbito nacional. Isso é uma coisa que você não... Você está aí. Se você não aproveita algumas oportunidades que aparecem, você acaba deixando escapar, né? Daqui a pouquinho você não pode ver essas coisas que jamais sonhou, né? Então, nós nunca deixamos escapar. Apareceu a oportunidade no ABC, nós falamos sim. Apareceu uma oportunidade em plena Avenida Paulista, lá em plena cidade de São Paulo, nós falamos sim. De repente, alguém pode até ter... Alguém falou até na época, né? Falou, não, Avenida Paulista, não da cooperativa, né? De uma outra cooperativa. Avenida Paulista eu não quero. Aí não funciona a cooperativa. E nós, eu não sou alemão, né? Mas teimei com a coisa, né? Se o alemão fala, se duvido você fazer alguma coisa, ele vai lá e faz, né? E a gente... Porque também, poxa, se o cooperativismo ele funciona nos principais países do mundo, né? Se aqui no Brasil nós Só temos... prosperou. Só prosperou. Se aqui no Brasil nós temos exemplos que funcionam, que é show de bola. Como é que não vai funcionar em São Paulo? O que tem de diferente lá que não vai funcionar? Lógico que a maturidade disso aí, a consolidação vai demorar um pouco mais do que em outras regiões. Mas aqui também nós demoramos. Poxa, quando nós entramos aqui em Umuarama, eu lembro bem na época, comentei antes, as pessoas, eu sempre brinco, né? Queriam ver o capeta, mas não queriam ver cooperativa, porque tinha uma imagem negativa. E hoje, um tempo atrás, um associado, né, numa assembleia nossa, comentou, né? Até fez um comentário na assembleia, já faz uns 5, 6 anos. E o Sicredi, né, tem um papel muito importante em fazer a retomada das pessoas do umuaramense acreditar em cooperativismo. Exatamente. Né? Então, poxa, o que você quer mais gratificante que isso? Né? Eu até lembro, falei, onde é que nós estamos entrando? Ninguém gosta de cooperativa aqui, por que nós estamos vindo aqui, né? Mas nós somos persistentes, você conhece, você defende uma causa, e essa causa você sabe que ela vai trazer prosperidade, por que você não vai acreditar nela? Seja onde for.
E é muito sólido, né? Hoje, lógico que naquela época ainda estava todo mundo muito engatinhando, muitas É, cooperativas menores, né? Hoje é muito sim, sólido, né? hoje é Eu só. lembro quando eu fui entrar na cooperativa, não Sicredi, mas lá atrás ainda, as pessoas falavam assim: você sabe que você vai ser sócio do banco, né? E como assim vai ser sócio? É que se der prejuízo, você tem que entrar com dinheiro também, você quebra junto. E então o pessoal colocava esse medo. Sim. Daí eu falei, tá, mas é um banco, como que um banco quebra? É muito difícil, tem que ter má gestão. E aí eu posso participar da gestão. E foi quando eu decidi ser participativo. Falei, não, eu vou nas assembleias, eu vou ver, eu vou analisar, vou Isso acompanhar. aí, é isso aí. E aí eu fiz o meu papel como sócio, Hum. que é o que os cidadãos, na minha opinião, deveriam fazer. Por isso que a gente faz todo esse movimento de fazer assembleias, de ir lá prestar contas para o associado. Uhum. E isso é até um ponto que eu pego muito no pé do nosso pessoal. Eu falei, levem gente, levem É, associados. é muito importante. Quanto mais associado você levar, mais ele vai estar conhecendo. É. Daí muitas vezes eu lembro, logo as primeiras assembleias que a gente fazia, o pessoal vinha e não entendia, né? Como é que eu vou votar o negócio? Mas com o tempo ele vai aprendendo, vai acostumar. Se ele não for, ele nunca vai ter isso. Então, o desafio é leve gente. Pego no pé para o pessoal levar a gente. E aqui, quando nós começamos em Umuarama, eu lembro muito bem de reuniões que a gente fazia, né, no interior, nas pequenas comunidades, que nós começamos mais ligados ao agro aqui também, né? Uhum. Íamos fazer cada reunião, a gente reunia 10, 20 pessoas, era, poxa, era o começo, é o começo. As primeiras assembleias que nós fizemos em São Paulo, deu lá 10, 12 pessoas, né, na Avenida Paulista. Caramba. Hoje reúne 500, 600 pessoas lá, de boa. Nossa. Então, esse movimento todo, você tem que ser persistente, você tem que ir, né, e a confiança, você só conquista com o relacionamento. Tem que acreditar, né? E hoje tem esse negócio, tem cooperativas que fazem assembleias de forma virtual, enfim, que é mais prático, né? Grava lá uma assembleia e passa para as pessoas, mas não tem a proximidade, não tem a proximidade, não tem o relacionamento, não tem o estar junto aí e a oportunidade de o associado ir lá conversar com o presidente da cooperativa, conversar com o diretor da cooperativa, né? Isso é muito gratificante, isso gera confiança. E nós mexemos com dinheiro, né? Se Sim. você Não sentir não confiança, né? conquistar a confiança, você não vai a lugar nenhum, porque ninguém vai deixar dinheiro depositado em quem não confia. Exatamente. Então, o bolso é o órgão mais sensível do ser humano, né? Sente na Então, nós hora. temos que ter esse cuidado, esse controle aí nesse movimento todo. E aí, eu quero agradecer você ter aceitado o convite, ter vindo aqui explanar. Quero deixar a palavra aberta também para você dar um recado para a galera de Umarama, para os empresários, para os nossos produtores rurais aí que promovem tanto nosso negócio também. A gente é muito feliz e eu sinto muito orgulho do Sul por ser tão pujante, né? Uma economia pujante, pessoas que arrastam e a gente sabe que a gente puxa o Brasil para frente. Gostaria que você desse uma palavra para eles. É verdade, nós estamos vivendo no oásis, né? O Paraná, o sul do Brasil, aí pega o Sudeste também, com São Paulo, enfim, né? Numa região muito. É um Brasil diferente, É né? muito Você anda próspero, por né? aí Muito bom. e nós temos um papel muito importante que é a produção de alimentos, né? Não tem coisa que gera um problema maior no mundo de desconforto, de guerra, do que a falta de alimentos, né? Então, o ex-ministro, o sempre ministro Roberto Rodrigues, né? Ele sempre fala, né? O alimento, né? Onde tem alimento não tem guerra, né? É o caminho da paz e da democracia. O cooperativismo é o caminho da paz e da democracia. E a gente consegue fazer isso de uma forma bem mais fácil do que cada um individualmente fazendo todo esse movimento. Então, eu quero aqui, né, no primeiro momento, agradecer a quem é associado, mas toda essa acolhida que nós tivemos aqui nessa região da Ameririos, toda essa região de atuação da cooperativa aqui no Paraná, também em São Paulo, mas principalmente pelas pessoas confiarem e entenderem esse propósito, dessa construção toda que nós estamos fazendo. Se não fosse o associado, se não fosse o colaborador, a cooperativa não estaria crescendo.
E quando eu falo a cooperativa crescendo, não é o presidente que está crescendo, não é a cooperativa, é o associado. É o dinheiro ficando aqui, é o dinheiro circulando, é nós gerando emprego, gerando renda e promovendo o crescimento e o desenvolvimento de todos. O agronegócio tem um papel muito importante e o cooperativismo no agronegócio também. Vai ver aqui a própria questão aqui de Umuarama e região, essa questão da Plusval agora, né? O que vai movimentando, a Cevale está envolvida nisso, eu acredito que tem um crescimento muito forte pela frente. Estava vendo esses dias com o prefeito também, incentivando a constituição de uma cooperativa de leite e laticínios, né? Já tem, ou fortalecer a que tem, buscar através da cooperação esse fortalecimento. Então, isso é muito importante. E no Sicredi é o associado que vem fazendo a diferença. Nós aí temos uma presença muito boa, né? A gente agradece também as lideranças, as entidades locais, por todo esse apoio que dão para o cooperativismo, né? Todo esse carinho que tem com a Sicredi, a gente agradece. E convidar a todos, né? Nós temos muitas pessoas que ainda não movimentam com a Sicredi, estão lá em bancos digitais ou estão sendo atendidos por plataformas, por robôs aí. Venham para o Sicredi, venham conhecer. Nós temos aqui 4, né, 3 agências e um ponto de atendimento, né? Na Avenida Londrina, na Avenida Eu Brasil. tenho um ponto de referência bom para falar na Vila Londrina, em frente ao McDonald's. Olha, agora é o Mac, né? Agora é Olha, frente ao McDonald's. dentro do shopping também, a gente tem Aham. uma estrutura dentro do shopping. E no Mercado Planalto também temos um ponto aí de atendimento. Então, né, poxa, venham conhecer o Sicredi, eu acredito que nós possamos ser a melhor opção aí para vocês nessa questão de movimentação financeira. E agradecer também, né, você, Henrique, toda essa estrutura, parabenizar pelo podcast, né, que é o da revista K, também eu estava Isso vendo aí. aí, poxa, achei interessante, né, esse novo modelo aí com os cupons de desconto e É, tal, poxa, bacana isso aí. Eu acredito que isso sim gera pro anunciante um retorno, né? exatamente. E é isso que é parabéns pela iniciativa. É Eu a tenho primeira. uma visão muito próxima da cooperativa. Eu sou muito bairrista. É isso aí. Eu não sou muito a favor de ficar exportando dinheiro, sabe? E aqui a gente tem a parte da nossa agência completa de marketing. E eu sempre falo, poxa, se você vai exportar X mil para tráfego pago, que vai lá pro bolso do Zuckerberg, que não vai vir comprar com você aqui, É isso aí. faz comigo aqui um trabalho bem feito, que a gente vai ter um resultado melhor e o dinheiro vai ficar aqui na cidade. É isso Então eu tenho essa visão, eu sou muito bairrista nesse sentido e eu preservo muito, por isso que eu falo, gente, vai ser cooperado, entra numa cooperativa, de preferência Sicredi, é uma cooperativa muito boa. Eu sou cooperado Sicredi, eu tenho muito orgulho disso. Meu dinheiro tá lá, rende, distribui lá, minha cota só aumenta, então tem nem palavras assim é para isso aí. descrever. Tão bom que é, de verdade, eu Que gosto bom. muito. Eu tenho essa visão e eu acho que a sociedade evolui como um todo mundo ganha. É Todo isso mundo aí. ganha. É isso aí. Obrigado Esse pelo é o principal. parabéns aí. Vindo de você, Não, pô, não, melhor eu ainda. vi, tá, o estoque tá bom de revista aí, vai ter Tá. cupom aí pra caramba. Aí, olha, parabéns pela iniciativa. Essa aí é Obrigado. a primeira vez que eu via isso aí. Você vai lá naqueles shoppings vamos dizer assim, outlet lá nos É. Estados Unidos, Peguei tem, de né, lá. os cupons, né? Importei de lá a ideia. Importou de lá. Então eu Aham. imaginei que fosse algo nesse sentido. Agora você tem aqui em Umuarama, aí É. vale a pena pô, ter a revista aí e usar esses benefícios todos aí. Dá para economizar um bom dinheirinho no ano, Dá né? sim, Dá para já economizar um bom pega duas dinheiro. de presente, viu, Gabriel? Olha, viu? Olha. Muito, muito obrigado aí. Mas, E aproveitar, né, uhum, Henrique, que nós estamos aqui nas vésperas de Natal, com de certeza. repente o programa não sei quando que vai ao Não, ar já aí. vai dar tempo pro Natal, já pode. Então aproveitar aqui para desejar você, né, todo o grupo K aí de comunicação e marketing, né, Obrigado. e a você que está nos assistindo, um feliz e abençoado Natal. E um 2026 com muita paz, com muita saúde, principalmente saúde e muita prosperidade, e que possamos, né, falando em empreendedorismo, né, sempre aproveitar as oportunidades. Não esqueça
que o empreendedorismo vai muito de nós que temos que desenvolver isso e as pessoas não vão desenvolver em nós, somos nós que vamos fazer a diferença. Sucesso a todos. Quero que Deus abençoe muito você, pedir para Deus abençoar você, que Deus abençoe também a tua parceira que está aqui com a gente. Mária. Seja bem-vinda e que Deus abençoe cada um de vocês que estão nos assistindo, que seja um 2026 muito próspero, seja um ano muito abençoado, que vocês tenham um excelente Natal. Agradecer também a Charlene que fez essa conexão entre nós aqui, uma gerente excepcional, sempre me atendeu muito bem ali. E agradecer realmente por ter pessoas como você que encabeçam esse tipo de situação, porque você faz muito mais por nós do que até mesmo por você. Então é um trabalho social que você faz, você tem um propósito na sua vida e que Deus continue te dando energia e força para continuar aí muitos anos pela frente, tá dando esse orgulho aí pro Paraná, pra Palotina, você de Palotina com certeza vai assistir esse episódio, pra Umuarama também, faço muita questão de frisar isso, porque eu sei o quão importante que é o seu trabalho e eu sei o quão difícil que é liderar uma organização que emprega tantas pessoas, gere tanto recurso e muitas vezes tem que ficar ainda dando satisfação para um monte de coisa que nem precisava enquanto dá para ter energia para focar em coisas positivas. Muito obrigado. Obrigado. E é isso aí. Estou Belas muito feliz de ter te palavras. conhecido. Felicidades. Valeu.